Estamos em uma jornada da qual a gente está correndo. E durante esse percurso, nós às vezes estamos levando uma bagagem desnecessária. Às vezes estamos correndo com as vestimentas erradas. E a nossa performance em alcançar o objetivo, em chegar à linha final, em cumprir com essa corrida, às vezes ela está aos trancos e barrancos. Ela está precária, porque a gente continua cultivando coisas das quais a gente não necessita. A gente continua fazendo isso. Isso prejudica a nossa corrida, a nossa jornada. É como se um atleta que fosse correr uma maratona calçasse sapatos de chumbo, usasse um colete de ferro. Imagina, aquele peso transportado vai dificultar a corrida, vai dificultar a performance. E muitas vezes nós estamos calçando sapatos de chumbo, estamos usando coletes de ferro. E a Bíblia diz que nós temos que deixar os embaraços. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Após aquela lista dos heróis da fé, onde o escritor de Hebreus expõe aos seus leitores, falando sobre os heróis da fé, sobre tantos e tantos personagens que creram na promessa e permaneceram mesmo sem receber a promessa, mas eles são considerados homens e mulheres de fé, e eles são um exemplo. Então, o escritor de Hebreus abre o capítulo 12 falando exatamente sobre isso. Vendo que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que está nos proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus. Então, nós cultivamos embaraços, né? São coisas que estão em nós, né? Podem ser muitas coisas. E a gente vai percebendo no decorrer dessa corrida, dessa jornada, que tem coisas que precisam ser deixadas. E como que isso ocorre? Ocorre nesse processo chamado santificação, que é algo que Deus, pela sua misericórdia e graça, opera em nós, né? Nós fomos salvos, os nossos pecados foram perdoados, nós somos justificados em Cristo Jesus, por causa da obra expiatória de Cristo na cruz, ou seja, Jesus pagou pelos nossos pecados, então a justiça dele agora é imputada em nós, é colocada na nossa conta a justiça de Cristo. E durante a nossa vida aqui agora, como salvos, nós vivemos agora um processo de santificação, que é o processo de limpeza. É aquilo que João 15 fala, que quando a vara está enxertada na videira, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles passam pelo processo de podagem, para que eles venham a dar cada vez mais frutos. Agora, aqueles que não estão na videira verdadeira, ou seja, aqueles que não estão em Cristo, varas que não estão em Cristo, são lançadas no fogo, porque não prestam. Então, no decorrer do nosso processo de santificação, e como ocorre isso? É uma inclinação do espírito.
Então, na medida em que vamos orando, que vamos lendo as escrituras sagradas, que nós vamos cedendo ao Espírito, Deus, através do Espírito Santo, através de conselhos, através da pregação, da exposição genuína das Escrituras, através de uma conversa com pessoas piedosas, enfim, Deus de muitas formas e maneiras vai nos orientando, e esse é o processo de santificação, mas basicamente ele ocorre na medida em que vamos orando e lendo as Escrituras. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Em Romanos 11 fala: a fé vem pelo ouvir o ouvir da palavra de Deus. Então, à medida que oramos e à medida em que nós lemos as Escrituras, nós somos santificados. E essa santificação nada mais é do que uma limpeza. E aí nós vamos entendendo que existem coisas que nós vamos retirando, que nós vamos deixando. Hebreus 12 é muito claro em dizer que os embaraços são pesos, são coisas desnecessárias que nós estamos carregando, que nós estamos colocando, que nós estamos usando e que precisam ser removidos. Ao primeiro olhar, parece que não tem nada a ver. Não são pecados em si. Se nós observarmos o texto de Hebreus 12, nós vamos ver que embaraço é uma coisa e pecado é outra. Embaraço, muitas vezes, não são literalmente pecados, mas os embaraços podem nos levar a um esfriamento de fé, a uma distração. Isso ocasionalmente vai nos levar ao pecado, vai nos levar a orarmos menos, a lermos as Escrituras menos, porque é uma distração, porque vai nos desviar para a nossa carne, para o nosso egoísmo, para as coisas do mundo. Então, os embaraços são coisas que estão em nós, são coisas impregnadas em nós, que no processo de santificação vai havendo a limpeza. E eu louvo a Deus por isso. Porque como a palavra do Senhor em Efésios diz que a salvação é por graça, mediante a fé. Então a salvação é uma dádiva, é operada por Deus do início ao fim, pela justificação, na santificação e na glorificação, que ocorrerá quando todos nós, em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, ressuscitarem e obtiverem o mesmo corpo do Senhor, o corpo glorificado. Aí nós não vamos mais ter nenhum problema com o pecado, não vamos mais ter problemas com o embaraço, com quaisquer outras coisas que nos atrapalham, com o mundo, porque aí nós vamos estar unidos para sempre com Cristo Jesus. Eu glorifico a Deus porque o Senhor nos faz hoje pensar dessa forma e relembrar que a salvação é operada por Ele do início ao fim. E que o Senhor nos ajude a ceder cada vez mais a Ele. E nos desembaraçarmos, estarmos livres de todo peso para que possamos correr para o alvo, correr olhando para Jesus. Eu fico por aqui, ao Senhor toda glória, honra, gratidão por mais um dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.